de Curitiba para Cascavel, só essa semana ou com muita frequência esse bate-volta, hein, Luíse? Boa tarde. Boa tarde. Que gostoso estar aqui contigo. Eu fico feliz porque muita gente daqui te conhece, sabe que se tornou uma referência, inclusive coautora de livros, tanto que se fala sobre acupuntura, sobre microfisioterapia e mais quais outros métodos que você usa? Leitura biológica, que está embasada na nova medicina germânica, psicogenealogia, ciclos transgeracionais, entender realmente o que é que tem por trás dos sintomas. É o corpo que fala. É o corpo que fala. Posso? Por favor, esse exemplar é seu. A história por trás dos sintomas. Por que a gente fala com alegria de um negócio desse? Porque dilemas todos viveremos. Os traumas vêm enraizados muitas vezes desde a infância. Vem desde a infância. O que a gente precisa é encontrar uma saída. Existe apenas um caminho? O que vocês têm visto nesses últimos tempos que mais funciona dentro desse universo? Então, olha só, né? É gostoso falar depois do doutor, porque, na verdade, a microfisioterapia, essas técnicas integrativas, elas vêm bem como você falou. Tem coisas que a gente precisa partir para a medicina convencional, estruturar bem esse corpo, né? Medicar se é necessário, né? Tem que ser respeitado. Mas nós precisamos abrir os olhos para entender o que é que tem por trás desse sintoma, né? Que cognição que eu tenho em relação ao meio, que meu corpo numa forma de adaptação, porque é isso que a lei da evolução das espécies nos diz, né? Que para evoluir, para alterar esses tecidos, existe uma memória primária, essa alteração vem com uma forma de uma adaptação. Então, o que é que eu vivenciei lá atrás e de que maneira meu cérebro está tão condicionado que no meu dia a dia eu estou nutrindo esse sintoma? Porque eu acredito que as suas telespectadoras em casa têm patologias que são recorrentes, tem doenças que tratam e não melhora, né? Então, o que eu poderia estar fazendo ali? E aí, Vanice, a microfisioterapia, a leitura biológica, elas têm dado muito apoio nessa forma de tratamento. É emocionante, é revolucionário, é confiável, eu já tive experiência com microfisioterapia, com acupuntura também, então é um movimento que se faz e que dá uma dose extra de esperança de que a gente possa chegar ao equilíbrio quase que cortando um caminho. Se a pessoa, por exemplo, vai na terapia convencional, que também tem seu papel e seu valor, por que é diferente? Porque, na verdade, a gente vai olhar o todo. Bem, como a medicina convencional ela vem se abrindo muito mais nesses últimos anos para essa questão da parte emocional, do que você vivenciou, que dificuldade que você está tendo no momento, né? Na verdade, porque a gente olha o todo, vai fazendo as conexões e conforme você vai ajudando o paciente, né, aí entendendo sobre a leitura daquele corpo, daquele sintoma, aquilo vai ressoando tanto com o coração dele que ele se envolve e fala, é isso, eu sinto isso, esse é um caminho realmente para uma mudança. E aí a gente só precisa, né, se os traumas já vêm desde a infância, e sim, eles vêm na grande maioria, Vanice, porque quando você estuda neurociência, você entende que existe um processo de maturação cerebral. Nós nascemos para pertencer, nós dependemos daquele meio para sobreviver e por falta de maturação cerebral, que começa aos 3 anos de idade, mas só está completa aos 25, tudo que a gente vivencia na infância, que foi muito mais do que poderíamos dar conta, porque não tínhamos autonomia. Até sobre o que a gente não lembra. Inclusive o que não lembra. Porque o corpo realmente, ele guarda memórias, né? Ele guarda uma história daquilo que sua mente não lembra mais. Só que se ele está gritando com sintoma, tem alguma coisa que eu preciso ver. Porque a nossa biologia foi programada para a gente se manter em vida. Dá para dar alguns exemplos, por favor? Do que influencia em quê? Olha, por exemplo, se eu cresci num ambiente de negligência de cuidado, tá? Cresci num ambiente hostil, aonde o meio invadia demais o meu espaço, eu não me sentia protegida.
eu já posso, desde pequena, ter dificuldade de me posicionar de uma maneira firme em relação ao meio, de dizer não, de colocar limite para defender o que é importante para mim. E a longo prazo, porque aí o que acontece? A gente cresce, nosso desenvolvimento é numa onda exponencial, né? Como se fosse mesmo um circuito centrífugo não, mas ele vai se expandindo, né? Então, quanto mais jovem você for, mais recorrente vai ser você se deparar com aquele problema que você já tem nato, porque o teu cérebro está condicionado naquela dificuldade de lidar com aquilo. Pensa que se você tiver um impacto com 2, aos 40, se você tiver em outro tempo, em outro espaço, com autonomia para dar conta, mas o que você vivenciar, te remeter à mesma emoção dos 2, você age como se tivesse 2. Sabe? Com 40. Com 40, sabe aquelas situações que você lida com uma amiga e fala, ai amiga, você está agindo como uma criança, pelo amor de Deus. Então, como as coisas vão se repetindo, quanto mais dificuldade você vai tendo para botar o limite e quanto maior você for ficando, maior a sensação de invasão. Então, eu posso, a longo prazo, desenvolver uma ansiedade, da minha dificuldade de botar limite, desenvolver um pânico, porque eu não consigo me posicionar diante do meio, porque eu tenho medo, porque lá na minha infância eu aprendi que para eu me sentir amada e ser segura, eu não podia expor o meu querer. Era sempre o querer do outro que importava. Aí só de colocar para fora, verbalizar, a pessoa já sai desintoxicada e livre daquilo? Olha, qual é o processo? Colocar para fora te ajuda a ter esse entendimento. E muda. Mas aí existe aquilo que está impactado no corpo e que só a cognição não resolve. Porque do contrário, olha só, eu tenho alguns pacientes que chegam no consultório e falam para mim, ai doutora, já entendi sobre essa dificuldade, né? Eu falo, se você já entendeu, por que que você ainda continua sentindo isso? Por que que você continua tendo medo? Né? Ou por que que você continua tão insegura nessa relação? Ou por que você tem ansiedade, se você já entendeu? No sentir, eu tenho ali memória corporal. Então, se eu já entendi, fui para psicoterapia, já entendi, autoconhecimento, por que que ainda continua replicando? Com o gatilho lá. Com o gatilho. Eu atendi uma paciente que ela falou, eu tive burnout. Ela trouxe o filho, na verdade. Daí a gente conversando, ela falou, sou eu que tenho que vir, né? Que bom que você entendeu, bingo! Ela falou, eu tive burnout há 3 anos atrás e tô começando a entrar de novo. Eu falei, mas você não tá tratando? Tô com medicamento, tô com psicoterapia. Eu falei, então por que ele tá voltando? Se você tá tratando, por que é que ele está voltando? O que faltou? O que tá faltando? E aí que entra a memória corporal. Que aí você vem com a microfisioterapia, que é uma técnica de terapia sutil. De toque de mesmo. toque. A gente vai fazer... A pessoa fica nua numa maca, Não. é isso? Não. A pessoa, ela fica com a roupa mesmo, os toques são sutis, não são indolores, tá? O que a gente vai fazer? Como se fosse a gente estivesse correndo nesse corpo, como se fosse um mapa, fazendo essa leitura. A hora que eu identifico... O que você sente nas suas mãos? Nas minhas mãos eu sinto bloqueio. E esse bloqueio acontece por quê? Imagine, né, para o pessoal de casa entender um pouquinho. Imagine que o nosso corpo é como se fosse um computador de alta tecnologia, super inteligente. Ele tudo o que acontece no meio interfere sobre esse computador, ele capta tudo o que está acontecendo. Naquela engrenagem. Então, estresse, as sobrecargas físicas, as sobrecargas emocionais, as toxicidades, a energia do outro, né? Um vírus, uma bactéria. E o que impacta nesse corpo? Muitos eventos como esse chegam de uma maneira tão intensa que o corpo não tem capacidade, habilidade para poder, ou ela é por um longo tempo repetido esse estímulo e ele perde a estrutura para dar conta. Eu acho que ele esgota. desiste uma hora, sabe? Né? Isso, ele fala, tô de saco cheio, tá bom. É mais ou menos anos isso. Que isso aí... Não, você não tá gostando desse trabalho e fica 12 horas por dia nessa postura. Tá aí. Cansei, não tenho mais recurso para isso. Para mundo, vou descer. E aí você tem ele perde função, ele se cansa, e aí fica uma alteração na estrutura celular, que a gente capta esse campo, sabe? Essa energia. Tem como reverter ou chega um ponto que é tarde demais? Por exemplo, a pessoa já está com síndrome do pânico. Não. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde. A pessoa já desenvolveu câncer, já está... Nunca é tarde. Porque assim, eu costumo dizer o seguinte, até embasado na psicogenealogia. Ninguém vem ao mundo por acaso.
aquilo que você vai precisar lidar aqui desse mundo, você vai lidar. Não adianta você fugir, porque não tem para onde fugir, entende? Câncer, quando chega o paciente, eu até falo, olha, parabéns, parabéns. Porque a vida está te dando uma oportunidade de você mudar. O que foi tão difícil? Ela podia simplesmente te levar embora. Não, o que está sendo tão difícil? O que eu tenho que mudar na minha vida? Será que é alimentação? Será que são as minhas relações? Será que eu preciso dar mais atenção e fazer uma atividade física? O que precisa ser mudado? Aí pode ser que tenha alguém lá do outro lado que diga, mas para que a minha vida melhore nisso tudo que eu preciso colocar nos eixos, o meu marido precisa mudar, os meus filhos têm que ser diferentes, a minha sogra tem que partir dessa para uma melhor, a outra não sei o quê. Vale a pena ir sozinho lá, tomar a frente, resolve? Sim, tudo no universo é frequência, né? Primeira lei hermética do universo, a mente é o todo. Então, se o teu vizinho, se o teu marido é difícil demais de lidar com ele, qual que é a sua parcela de responsabilidade? Porque se a mente é o todo, você está criando essa realidade com ele. Você cria a sua realidade com a sua sogra, você cria a sua realidade com os seus colaboradores. Então, quando eu olho para mim, e se o universo todo é frequência, se eu mudo a minha frequência, eu mudo o todo. Né? Muitas pessoas, talvez você já tenha ouvido falar, que passam por psicoterapia, falam assim, gente, eu não sei se foi o outro que mudou, se fui eu. E é claro que fui eu, né? Você só liberou o outro daquele papel de ficar replicando, de ser o teu espelho. Quando você entende e corrige e se reposiciona diante da vida e cura tuas feridas, entende das suas dificuldades, Eunice, você cria uma outra realidade. E é isso que eu quero com esse livro aí, ó. Eu e mais esses 27 autores que escrevemos sobre experiências que tivemos no consultório ou experiências de vida, falando sobre memória celular, falando sobre o quanto o câncer veio e me colocou num outro caminho, porque a doença ela não está ali como um impostor para te aterrorizar. Ela pode ser um convite. Como que você teve o teu primeiro contato com essas linhas? Com essas linhas, logo que eu me formei, eu não conseguia me enquadrar dentro do tratamento convencional. Fui trabalhar em hospital durante 3 anos, pneumocardio, TI e tal. Não tá legal manter uma clínica de... E sempre gostei muito, né? Sempre fui muito dedicada, mas manter uma clínica de parte musculoesquelética. Eu falava, tem alguma coisa a mais. Por que os pacientes não melhoram? E a tua formação em? Fisioterapia. Aí minha mãe, que sempre foi muito dessas terapias alternativas, tal, falou, filha, vai fazer acupuntura. Nossa, eu fui esquartejada pelos colegas de profissão. Pelo sistema. Pelo sistema. Como você vai fazer acupuntura? Tá louca? Vai vir de riponga agora? Pra faculdade não, pra clínica? Falei, não, gente, eu preciso entender o todo. E aí, Vanice, foi se abrindo, nossa, um caminho. Eu fui pra China, porque gostei tanto, me encantou tanto a maneira, a relação que eles faziam, uma medicina milenar, né? Serve de base até para nossa medicina convencional, da alopatia. E quem está dentro disso até deixa para lá, nem responde, né? Muito questionamento, muito argumento, que a pessoa já não precisa mais provar nada a ninguém quando ela já está convencida profundamente que dá certo, que tem fundamento. Então, muita gente fala assim, mas a fulana é doido. É doido. Senta 2 minutos para conversar com ela que você vai ver que tem fundamento. Então é isso. Deixa eu ver que mensagem que chegou. Esse lançamento já foi feito. Esse lançamento foi feito nacional, em São Paulo, no começo do ano. Eu vou lançar agora em Curitiba, dia 11 de junho, na livraria da Vila. E é isso. E aqui em Cascavel eu tenho a compra direto com os autores, né? Mas a Ed, querida da Chamomila, falou, traga o seu livro aqui, nós somos amigas. Deixa o seu livro aqui pro pessoal de Cascavel ter um acesso mais fácil, que não seja só direto contigo. Isso, legal. E vem a Cascavel de quanto em quanto tempo? Então, eu venho a Cascavel já tem mais ou menos quase 15 anos. Eu venho 1 semana por mês. Minha família é toda daqui. Então eu precisava... família brasileira. Eu precisava unir o útil, né, ao agradável. Não podia só vir para cá, eu precisava continuar trabalhando, né? E a gente quer saber? Vou montar um consultório. Então comecei aqui, trabalhei lá com o Mauro na Gandara, até que hoje eu tenho meu espaço junto com a minha irmã, Letícia, que é dentista, a Clínica Esmeralda ali no Country. Que é um prazer, né? Eu convido todos a irem conhecer ali o espaço. Isso aí. Aí as pessoas começam a se transformar por dentro e clamam por uma mudança